Bem, isto é uma longa história. Isto remonta já ao ano de 1950, quando Portugal, a convite da Espanha, participa numa competição ibérica, envolvendo os dois países, 24 concorrentes em 12 profissões. No evento foi observado por alguns outros países que se foram juntando e que se transformou hoje naquilo que é uma organização, diria quase colossal, que envolve 58 países, que dá pelo nome de WorldSkills International. Já em 2007, também Portugal mais 6 países europeus decidem fazer algo a nível europeu e daí nasce a WorldSkills Europe, atualmente mais conhecida por Euroskills. O grande objetivo destes campeonatos é essencialmente encontrarmos os melhores dos melhores, os jovens que investem, de certa forma, numa escolha de uma vida futura, numa profissão, e servir de exemplo para conseguirmos, de certa forma, cativar outros jovens para investirem numa formação profissional que tanta falta faz à indústria e ao nosso país, concretamente. Não se trata certamente de um evento de vaidades, mas diria quase que é uma questão de própria sobrevivência, não é? O que será do nosso país se não tivermos pessoas qualificadas para trabalhar? É esse o grande objetivo dos campeonatos. Exatamente. Eu acho que você pegou na palavra certa. É efetivamente uma montra, porque passa por um outro objetivo. O objetivo tem um objetivo em si, que é efetivamente encontrar os melhores dos melhores, mas tem um objetivo de promoção. E normalmente este tipo de eventos estão associados a milhares e milhares de visitantes, muitos deles muito jovens, que procuram, ao fim e ao cabo, uma pista para uma futura orientação profissional e, pelo facto de verificarem as profissões, poderão daí tirar algumas ideias e de certa forma, poder escolher este percurso de formação. Os resultados podem ser tidos a dois níveis. Se me perguntar dos resultados da competição per si, digo que sim. Portugal tem conseguido, de certa forma, vir a conseguir melhores resultados do ponto de vista da sua participação. E dou o caso do Campeonato da Europa das Profissões em 2010, onde saímos praticamente com 30 medalhas. Se falarmos noutra vertente, naquela que falei há pouco, sobre o impacto que os campeonatos têm ao nível da mobilização dos jovens, ao nível da formação profissional, acredito que eventualmente não tenhamos atingido esse ponto de vista. Isto porque temos que fazer um esforço de abertura dos campeonatos à sociedade civil. Temos que envolver as escolas, os centros de formação, as empresas, as famílias. Posso contar um pouco essa história, porque até que fui eu numa Assembleia Geral, precisamente do Euroskills na Turquia, que fiz a apresentação aos países sobre a intenção que tínhamos de propor esta competição. Eu posso lhe dizer que se não fosse a introdução do CNC, que por e simplesmente a área das madeiras já tinha morrido. A forma muito tradicional como o carpinteiro ou o marceneiro trabalhavam fazia com que muitos poucos países e muitos poucos jovens tivessem, de certa forma, alguma apetência para participar. Com a introdução das novas tecnologias e, de certa forma, conseguimos fundir aquilo que faz um marceneiro, um carpinteiro e um operador de máquinas, seja de convencionais, seja de CNC, de certa forma, fez com que, neste momento, temos mais países a participar, não é? E isto parece que não, voltemos à questão do bolo, também vai induzir ao nível das entidades formadoras uma nova visão sobre a importância que têm, por exemplo, as novas tecnologias, nomeadamente a questão da maquinagem de CNC, que se calhar até aqui não tinham. E isto é uma forma dos campeonatos também de serem alavanca para melhorarmos o nosso sistema de formação. De maneira que o CNC foi bem-vindo, está e penso que está para durar. E, portanto, pode vir a ser um contributo válido mesmo para o desenvolvimento de profissionais nesta área? Com certeza que sim, com certeza que sim. Assim agarrem as entidades formadoras? Assim agarrem as entidades formadoras. As empresas são, eu diria que é para nós uma questão de sobrevivência. Sim, as empresas não faz sentido os campeonatos. Uma questão muito simples. Nós investimos nas pessoas, investimos na qualificação e na sua formação e com o objetivo final de elas serem empregadas pelas empresas, não é? E de serem, de certa forma, pessoas altamente qualificadas que também possam, de certa forma, induzir alguma alteração nas próprias empresas, nomeadamente num país como o nosso, que vive essencialmente de pequenas e médias empresas, muitas das vezes com empresários com muito baixos níveis de qualificação, onde estes jovens
tendo de certa forma este cariz e este contacto com as tecnologias, também podem ser eles próprios elementos catalisadores da mudança que se pretende nas próprias empresas, que muitas das vezes são muito mais produtivas se acederem a este tipo de tecnologia. Não é? É juntar o útil ao agradável. Se esquecermos, fomos país anfitrião, o Euroskills 2010, esta é a maior participação, a maior delegação nacional que temos no campeonato desta natureza. Os campeonatos funcionam em ciclos plurianuais, 2 anos. Os jovens são selecionados nas suas escolas, passam por campeonato regional, os vencedores do regional vão a um apuramento numa fase nacional, e os melhores do nacional vão ao campeonato da Europa e os melhores do campeonato da Europa vão ao campeonato do mundo. De maneira que neste ciclo deste campeonato nós estamos com o foco no campeonato do mundo. Nós não nos queremos comparar apenas com os europeus. Já demonstramos que somos tão bons ou melhor do que eles. E neste momento o nosso foco está centrado no Campeonato do Mundo que irá decorrer em Leipzig, na Alemanha, em julho de 2013. Esta seleção é muito jovem. Nós temos, desta delegação, 28 concorrentes. Talvez, se calhar, em termos de média de idades, a delegação mais jovem de todo este campeonato. Devo notar que 4 destes jovens têm 17 anos. Ou seja, são menores ainda. E que estão a competir com jovens, que alguns deles com 25 anos, que é o limite de idades. De maneira que estou otimista, sou uma pessoa otimista por natureza, espero levar daqui algumas medalhas, apesar da juventude, acredito neles, eles estão muito motivados, foram bem preparados para isso, mas essencialmente temos o foco centrado na obtenção da medalha que tanto é desejado no Campeonato do Mundo. Mas estou muito ativo. Como disse há pouco, a primeira etapa que nós tomámos foi, de certa forma, em 2008, abrir os campeonatos à sociedade civil. E quando digo abrir os campeonatos, é às escolas, é às empresas, é aos centros de formação, ao fim e ao cabo, são todos os operadores, porque para nós é fundamental. E temos ganho muito com isso. Aliás, isso tem-se verificado nos resultados que temos obtidos. Tem a ver também com o facto de conseguirmos enriquecer os nossos campeonatos. E, por exemplo, sem o apoio da Bitmine, não conseguiríamos ter o CNC. Ou seja, foi através do apoio da Bitmine que conseguimos, de certa forma, ser pioneiros, portugueses pioneiros da introdução desta tecnologia no âmbito do Campeonato da Europa e do Campeonato Nacional das Profissões. E parece-me que este será o caminho que estamos a fazer. É um caminho longo, é um caminho demorado, mas também devo admitir que também nós próprios estamos a sensibilizar as empresas para a importância da formação profissional. Por isso é também para nós muito importante, ao inserir as empresas, de certeza que elas também ficam com uma visão muito diferente da importância que é da formação profissional. Sim, tem havido evolução a nível técnico, é notável, de ano para ano. As coisas mudam, então ao nível das tecnologias mudam de forma exponencial. Mas ao nível do número de participantes também. E numa Assembleia Geral que aconteceu em 2000 em Lisboa, da WorldSkills, estabeleceu-se na altura como meta, se não me falha a memória, cerca de 40 países, e neste momento temos 58 países a participar no Campeonato do Mundo, ou seja, uma grande parcela do planeta neste momento está representada naquela que é o grande evento da formação e das qualificações e das competências a nível mundial. Depende, não é uma questão fácil, porque neste momento estou a lidar com 44 profissões e tenho ideia completamente distinta de profissão para profissão. Há seguramente profissões que estão a funcionar muito bem, porque ao fim e ao cabo, para se organizar um evento desta natureza, há aqui muitas variáveis que estão interligadas em si. Não é? Há a variável logística, há uma variável técnica que tem a ver com infraestrutura de suporte, há uma variável que tem a ver com toda a informática por trás disto. Estamos a falar de uma competição que tem, diria, quase uma avaliação em tempo real, e depois está toda uma gestão por trás disto tudo. Há profissões que estão a funcionar bem, porque as equipas de jurados que estão por trás disto funcionam muito bem, porque a logística de suporte, porque os chefes de oficina funcionam muito bem. Há outras que não funcionam tão bem, porque, eventualmente, uma destas variáveis falhou. Se quer que eu lhe diga, comparativamente àquilo que aconteceu em Lisboa, diria que gostei muito mais da competição que organizámos em Lisboa, não é pelo facto de termos sido entidade organizadora, mas parece-me que
é o feedback que tenho tido desta organização, quer em termos logísticos, quer em termos técnicos. Parece-me, contudo, que comparativamente a Lisboa, o nível de dificuldade, de tecnicidade desta competição está a ser superior àquela que aconteceu em Lisboa. Ou seja, há uma evolução, pelo menos em termos médios das profissões, que me leva a considerar que esta competição é mais difícil, mais exigente, propriamente que aquela que aconteceu em Lisboa. Assim, as empresas podem participar em diversos níveis, podem participar enquanto empresas patrocinadoras, em termos de apoio ao desenvolvimento do campeonato propriamente dito, mas podem aparecer eventualmente também como sponsors de próprios concorrentes. Estes concorrentes podem ser autopropostos, podem vir de escolas, de centros de formação. Infelizmente, no nosso país, contrariamente ao que acontece em muitos outros países, temos muito poucas empresas a investirem com trabalhadores seus, com concorrentes seus, neste tipo de campeonatos, mas acredito sinceramente, porque estamos a falar de um campeonato com mediatismo muito grande, campeonato do mundo que envolve 58 países, que envolve centenas ou se não milhares de empresas por trás disto, com uma comunicação social brutal por trás disto tudo. Há seguramente retorno e as empresas a investirem num evento desta natureza. Estamos a falar, eventualmente, de promoção, não diria gratuita, mas faça o mediatismo que tem, que faça o tipo de promoção que fica relativamente... E qualquer empresa poderia, dentro, obviamente, da profissão em competição, mas qualquer empresa que tenha uma dessas profissões pode propor, ou tem algum requisito mínimo para poder fazê-lo? Assim, desde que tenha vontade, desde que acredito que a formação profissional é importante, e desde que tenha um concorrente dentro das idades que são elegíveis, no caso do Campeonato Nacional, 22 anos, lanço apelo para que se juntem a nós neste esforço que, de certa forma, cativamos os jovens para a formação profissional.